Então a Dilly, nesse momento, vai orar pelo Fernando. Vamos colocar nossas mãos, né? E pôr as nossas... Senhor, nós já te agradecemos, Deus, por estarmos aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença já está presente conosco, Deus. Nós pedimos, Senhor, uma porção dobrada sobre o teu filho, que, Senhor, a boca dele possa ser tomada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que o Senhor possa fazer, Pai, a tua vontade sobre ele, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, igreja. Para quem não me conhece, como já foi falado aqui, meu nome é Fernando. Hoje, pela misericórdia de Deus, vou estar trazendo uma mensagem para vocês. Está lá em João, capítulo 21. No versículo 15. Amém? Então vamos lá. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas. E disse: Senhor, tu sabes de tudo, sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. É só daí. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, aqui eu reforço essa oração. Senhor, tu sabe que se sair algo de mim, Deus, nada poderá atingir os corações, mas que a sua glória venha sobre esse lugar, Deus, e que o Senhor possa me usar de forma da qual o Senhor já programou para essa manhã. Que essa palavra, mesmo sendo simples, possa entrar nos corações daqueles que ouvem. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, uma coisa aqui para dar uma descontraída. Essa mensagem aqui fala assim: Pedro, tu me amas? Então eu vou contar até 3. No 3, quando for falar Pedro, tu me amas, você coloca o seu nome. Exemplo: Fernando, tu me amas? Como se Jesus estivesse perguntando para você próprio. Amém? No 3, todo mundo fala seu nome e a frase. 1, 2, 3. Fernando, tu me amas? Amém. Então o que eu vou compartilhar aqui é sobre a história um pedaço da história de Pedro, que antes de ser chamado Pedro, ele era Simão, um homem que teve suas falhas, que caiu, mas que deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Simão, nascido em Betsaida, da Galileia, às margens do rio de Genezaré, filho de Jonas, tinha um irmão chamado André. Jonas era um pescador, pois eles moravam num local onde era de pescadores. O seu povo ali, onde eles se reuniam, eram todos pescadores. Betsaida significa casa da pesca. Então, como profissão passada de pai para filho, Pedro, ele aprende a pescar e seu irmão também. Então, Pedro tem como profissão a pesca. Então, todos os dias, Pedro ia pescar, voltava para sua casa. O que eu vejo aqui é que Pedro era um homem normal, assim como eu e você. Pedro, ele tinha uma esposa, ele tinha uma sogra, ele tinha uma família. Isso é o que a Bíblia nos dá indício, porque fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era um homem que tinha sonhos, com certeza ele tinha projetos, ou de repente a vida dele era uma vida rotineira,
todo dia ele tinha que acordar e pescar, vender seu peixe, voltar para casa. E todo dia assim. E na nossa vida, alguns de nós têm essa vida que é rotineira e outros têm sonhos, projetos e lutam para conquistar esses sonhos. Pessoal, eu vou beber bastante água porque minha boca ela seca muito. Então, Pedro ele tinha sonho, mas algo iria acontecer que a sua vida iria mudar. Ia chegar um momento na sua vida que ele iria encontrar um homem e a história dele mudaria de uma forma da qual ele jamais imaginou. Em Mateus capítulo 4, no verso 18, vai dizer que Jesus passava pelo mar da Galileia e avistou dois irmãos no barco e eles estavam pescando. Era Simão e André. Jesus chega até eles e fala assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E logo aqueles dois largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Jesus agora começa a reunir os seus 12 discípulos. Então eles começam a aprender sobre o amor, sobre a esperança, sobre a paz e principalmente aprender sobre é chegado o reino de Deus. Eles começam a aprender sobre o reino de Deus. E por mais que eu tente imaginar e ficar pensando, eu jamais vou conseguir ter a sensação da maravilha que deveria ser caminhar junto de Jesus, aprender os seus ensinamentos pessoalmente, aprender tudo ao lado de Jesus. Nós, como igreja, aprendemos muitas coisas pela Bíblia e já ficamos maravilhados. Imagina agora os discípulos que viviam ao lado de Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus fazendo maravilhas da qual eles jamais viram. Eu imagino eles junto com Jesus no monte e Jesus falando: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os humildes, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o primeiro mandamento é esse, que amarás a Deus acima de todas as coisas. Ame aqueles que te perseguem, ame aqueles que tratam você mal, falai bem daqueles que vos maldizem, orai pelos que te perseguem, para que eles também venham ser filhos de Deus, assim como todos nós somos. E Jesus ia ensinando essas coisas, e Jesus, ele sobe no seu barquinho, afasta um pouquinho o pessoal que estava à praia, e ele começa a contar as suas parábolas. E os discípulos estavam lá. Jesus começa falando: o semeador saiu a semear, e ao pé do caminho ele deixa cair uma semente, e logo vem a ave do céu e come essa semente. Mas o semeador continuou o seu trajeto, e passando por lugares de muitas pedras, uma semente cai. Logo essa semente ela começa a crescer, porque ela não caiu em terra profunda, porém a sua raiz também não se aprofundou. Então o sol veio e secou aquela semente e logo morreu. E em seguida ele vai passando, aonde ele chega por terras que tinham espinhos, e ali cai outra semente. Aquela semente ela cresce, mas os espinhos que tinham no campo crescem junto, ao ponto de sufocar aquela semente e ela morrer. Mas em um lugar cai a semente e cresce, e dá frutos 30, 60 e a 100. E os seus discípulos, naquele momento, Pedro e todo mundo, falou: Senhor, por que tu pregas por parábolas? Assim a gente não entende. E Jesus fala: a vós é dado conhecer do reino dos céus, mas a eles não, para que se cumpra a profecia que foi dito: ouvindo ouvireis, mas não entendereis, vendo vereis, mas não enxergareis e não compreendereis, mas a vós é dado o reino dos céus. Então Jesus explica: a primeira semente que cai é o semeador, o pregador da palavra. Ele semeia a palavra, mas aquele cara ouve a palavra e logo ela não frutifica em seu coração. Então vem Satanás e arranca a palavra, e aquele cara deixou morrer aquilo que ele ouviu de Deus. O segundo é o que ouve a palavra, recebe bem, vai embora com alegria, que é a planta que tem raiz, mas logo o sol mata, porque nas batalhas, nas lutas, nas desilusões, aquela palavra que entrou no coração deste homem começa a morrer. Então, mais uma semente morreu. E outro é o que cai em espinhos. Aquela semente entra no coração do cara, ele fica feliz com tudo que ele ouviu e vai vivendo a vida.
mas os cuidados do mundo, as riquezas e todas essas coisas começam a sufocar a palavra de Deus que está no seu coração. Então, aquele homem, ele começa a deixar morrer, mas o que cai em terra boa, ele dá fruta a 30, a 60 e a 100. Isso, eu, Fernando, vos digo, são vocês, porque eu creio que cada um aqui, pelo menos uma pessoa já trouxeram para a igreja. Então, esse é o fruto que vocês já começaram a dar. Então, até o tempo de Jesus, cada um aqui vai trazer um número determinado de pessoas, que da qual só o Senhor Jesus sabe. E sempre que Jesus estava pregando, de repente vem um da multidão e fala: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. E ele disse: homem, quem pôs a mim como juiz ou repartidor entre vós? Acautelai-vos, pois a herdade de um homem não consiste na abundância do que possui. E ele contou-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem havia produzido com muita abundância. E este homem falava em seu próprio coração: e agora, o que farei eu? Eu tenho muitos bens, muitas colheitas e não tenho aonde colocar, pois os meus depósitos, os meus celeiros são pequenos. Mas já sei, farei isso, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali poderei colocar todos os meus minhas colheitas. Então poderei dizer à minha alma: a alma tem bastante em depósito, come, bebe, folga e dorme. Mas Deus lhe disse: homem, o que tens preparado e para quem será? Pois essa noite lhe pedirão a tua alma. Pois é assim, aquele que ajunta tesouro para si mesmo, mas não ajunta tesouro para com Deus. E Jesus, ele continua ensinando seus discípulos e diz: não estejais inquietos pela vossa comida, pela vossa bebida, pelo que há de comer ou de vestir. Mais vale a vida do que o alimento, e mais vale o nosso corpo do que a vestimenta. Não vê as aves do céu, que não plantam, não semeiam e nem colhem, e mesmo assim Deus as alimenta? Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não vê os lírios do campo, que crescem, e mesmo assim nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles? Então não estejais preocupados com o que há de comer, ou de beber, ou de se vestir, porque Deus assim sabe de todas essas coisas que todos vós precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Por isso a palavra vai dizer: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus, ele ensinando todos os seus discípulos, até que e os seus discípulos aprendendo com Jesus. O mais interessante, que Pedro, ele sempre via Jesus curando, sempre via Jesus fazendo maravilhas. E o interessante é que todos os discípulos ali, quando estavam com Jesus e vendo Jesus fazendo coisas que eles jamais teriam visto, o que eles pedem para Jesus foi o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. E eles vendo Jesus curando cego, vendo Jesus ressuscitando mortos, vendo Jesus fazendo cada coisa, e eles pedem: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensinar. Em Mateus 6,6, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em oculto, porque o seu Pai em oculto te vê e te recompensará. E ele ainda ensina: quando forem orar, orai: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. E assim vai nos ensinamentos. E aonde eu quero dizer aqui, chegar mais um pouco, nessas caminhadas de Jesus, pregando de um lado para o outro, agora eu vou juntar duas passagens para dar uma conclusão. Eles estão num barco, atravessando de um lado para o outro, e essa passagem todo mundo conhece. Jesus, ele está dormindo no barco, mas a palavra vai dizer que as ondas vinham, o mar agitado, e entrando água no barco, e os discípulos estavam todos desesperados. Agora a gente vai perecer, vamos acordar o cara aí. Então eles acordam Jesus e falam: mestre, acorda porque estamos perecendo. Então Jesus vai, levanta, estende as suas mãos e acalma a tempestade, o vento para, as ondas param, e eles falam assim: esse verdadeiramente é filho de Deus, que até o mar e as ondas, tudo lhe obedece. E a outra passagem, Jesus vai ao monte orar.
e eles vão fazendo a travessia no barco. E a Bíblia fala que estava de noite. Então, vem Jesus de longe andando e eles começam a sentir medo, porque também o mar estava um pouco agitado. E eles sentindo medo, achando que era fantasma, Jesus fala assim: não temas, porque sou eu. Então Pedro, ou melhor, Simão, porque ainda não era Pedro, Simão fala assim: se és tu, deixa-me ir até o Senhor. No meu entendimento, para eles confundirem Jesus com fantasma, não estava dando para ver muito bem. E a Bíblia não relata quantos metros, centímetros Pedro pode ter andado. De repente ele andou 5 metros, 3 metros, 2 metros. Isso só Jesus para saber. E aonde eu quero chegar nesse ponto é que o mar estava agitado e Pedro vai andando. Pedro vai andando em direção a Jesus, mas a Bíblia vai dizer que Simão, ele começa a ter medo, porque as ondas do mar começou a abalar a fé dele. Então ele começa a afundar. Ele vai afundando e ele fala: mestre, socorre-me porque estou perecendo. Jesus pega na mão de Simão, levanta ele e fala: homens de pequena fé, por que teve medo? E o que eu quero explicar aqui é o seguinte, que quando Jesus está no nosso barco, vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir momentos que a gente vai pensar que a gente vai morrer, que estamos sem chão. Mas Jesus, ele mostra claramente que aonde ele está, nada pode te atingir. E aquelas ondas, a tempestade, tudo estava debaixo dos pés dele, pois ele estava andando sobre o mar, sobre tudo. E ele sempre parou a tempestade. E a palavra também vai nos levar ao homem que construiu a sua casa na rocha e o outro que construiu na areia. É semelhante a isso, porque vieram chuvas fortes, ventos fortes, enchentes, mas a casa que permaneceu firme era aquela que estava na rocha, ou seja, em Jesus Cristo. Então Jesus foi ensinando eles, e eles foram aprendendo várias e várias coisas. E agora, Jesus está reunido com os seus discípulos, todos eles reunidos, sentados, e Jesus fala assim: quem dizes que eu sou? E eles falam: alguns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é Eliseu, falam vários nomes, mas Simão tem uma grande revelação do Espírito Santo e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus deve ter olhado para ele assim: opa, isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Por causa disso, tu serás Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então agora Pedro, talvez ele tenha sentido: caramba, me destaquei agora aqui. Mas logo em seguida, Satanás usa a boca de Pedro para falar que Jesus não deveria morrer na cruz. E como que funciona isso? Uma hora a gente é usado pelo Espírito Santo e outra hora Satanás usa a nossa boca. E isso acontece no nosso meio. Uma vez, eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. Uma vez um amigo no trabalho falou algo comigo que eu falei assim: está repreendido Satanás. E o cara ficou bravo comigo, mas eu repreendi o Satanás que usou a boca dele para falar algo que não tinha cabimento. E aonde nos leva é que na igreja, quando um líder às vezes pega firme com o seu liderado, ele acha ruim, ele sai da igreja, ele abandona porque meu líder é muito severo, ele zangou comigo. E infelizmente conhecemos pessoas que deixam a casa do pai porque ficou chateado com o irmão ou porque ouviu uma palavra dura. Isso também acontece na Bíblia, quando Jesus está pregando. Muitos deles, ouvindo aquilo, não aceitando, eles vão embora. E Jesus fala para os seus discípulos: e vocês também não vão? E eles falam: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus vai ensinando. E Jesus está na ceia. Essa mensagem é bem rapidinha. Jesus está na ceia agora com seus discípulos e ele reparte o pão, dá o vinho para todo mundo e fala assim: um de vós há de me trair. E todos eles começam a falar: será que foi eu? Será que foi eu? Será que vai ser eu, Senhor? Mas à frente, Pedrão chega, esse cara não sei não. E ele fala assim: Senhor, antes disso Jesus fala assim: Pedro, hoje Satanás me pediu para te cirandar como ciranda um trigo, mas eu roguei para que a sua fé não desfaleça. E Pedro falou assim: que é isso, rapaz? Eu vou contigo até o final, até a prisão, eu morro com você.
E Jesus fala: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Jesus vai para o Getsemane. E a Bíblia sempre está falando que Jesus leva Pedro, Tiago e João. Ele sobe com os 12, no caso 11, porque Judas nessa hora foi negociar para traição. Então ele está com seus 11, mas ele separa os 3, Pedrão está sempre no meio, e ele vai um pouquinho mais afastado dos seus discípulos, e ali ele fala para eles orarem. Jesus afasta mais um pouquinho e começa a orar sozinho. Nesse momento Jesus fala que a alma dele está sentindo uma dor de morte, ele está magoado até a morte, está sofrendo até a morte no seu espírito, e ele começa a orar, ele começa a sangrar, porque a palavra, o fundamento dessa passagem, quando ele fala assim: Pai, passa de mim esse cálice, ele não se referia a ele morrer na cruz, mas a Bíblia vai nos falar em algumas passagens que esse cálice de Deus era a ira de Deus por causa dos nossos pecados que seriam derramados sobre Jesus, e não porque ele seria crucificado. Também ele poderia sofrer por isso, mas muito pouco em relação à ira de Deus que ele tomaria sobre ele, porque o cálice de Deus transbordava por causa dos pecados da nosso pecado. Então Jesus fala: Pai, passa de mim esse cálice. E quando ele volta nos seus discípulos dormindo, tem 3, mas ele chama a atenção só de um: Pedro, tu não consegue orar nem por 1 hora? Então ele já viu que Pedro tinha um potencial. Pedro era o líder dos apóstolos. Mas Jesus vai e ora de novo, e na 3ª vez os soldados chegam para levar Jesus. Então Pedro vai em cima do soldado, que o nome dele é Malco, e corta a orelha dele. Então Jesus fala para ele não fazer isso e guardar a espadinha dele, e Jesus é levado. Então a Bíblia vai dizer que em João capítulo 8, o João, ele era conhecido daqueles que levaram Jesus, mas Pedro não. Então o que dá a entender é que Pedro vai seguindo Jesus, e João também, até o Sinédrio. E lá onde leva Jesus, João entra, mas Pedro não. Então alguém vem e fala assim: você é um deles, não é? Você que anda com Jesus? E Pedro fala: eu não, nem conheço esse cara. E vem a segunda pessoa, a história que vocês já conhecem, e pergunta: você estava com ele? Ele fala: não, de jeito nenhum. E na 3ª vez Pedro nega, e Jesus ele nega, e ele lembra, porque o galo canta. Então a Bíblia vai dizer que Pedro chora amargamente. Agora Pedro chora amargamente, e é onde eu quero entrar nessa mensagem. A gente, quando encontra Jesus, a gente dá o nosso melhor. Quando Jesus fala assim: ei, vinde a mim. É quando você vem aqui na frente, sim, Jesus, eu te aceito, trabalha na minha vida, eu quero ser alguém melhor. E você faz de tudo para se aproximar de Deus. Você busca aprender maneiras de se relacionar melhor com Deus. Eu pelo menos fiz muito isso, buscava Deus de forma bem intensa, sempre busquei a Deus, mas eu sempre neguei Jesus também, através de muitas atitudes que nós cometemos, a gente nega Jesus. Pedro negou Jesus mentindo que não conhecia ele. Eu negava Jesus porque: Jesus, hoje eu vou fazer aquele propósito. Não fazia nenhum dia, não orava nenhum dia, cometi os meus pecados, e sempre buscando a Deus e falando: dessa vez eu vou romper, dessa vez eu vou longe, mas o pecado vinha e me derrubava. Então a minha caminhada com Deus era oscilando, estou bem, estou mal, estou bem e estou mal. E a mesma coisa é com todos nós, porque a Bíblia vai nos mostrar, é que nem Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E se faço eu, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, que faz isso. E a Bíblia vai dizer que o nosso espírito, ele está em constante luta contra a nossa carne. As coisas da carne falam muito mais alto. A Bíblia vai dizer: aqueles que me amam, ouvem a minha palavra e a obedecem. Então se a gente está em falha aqui, a gente não ama a Deus, porque é como o primeiro mandamento diz: amarás o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Mas se algo aí está em falta, você já está em pecado. Consegue entender dessa forma? Então a passagem vai nos levando isso, porque é por isso que eu falei que se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria Fernando do Mianos, porque eu me vejo no lugar de Pedro, um cara que falava que estava com Deus, que estava bem, que ia fazer tudo, ia dar certo, mas sempre negava a Deus através das minhas atitudes, através dos meus pecados.
E isso é algo que costuma acontecer no meio do povo evangélico. É por isso que a gente tem a morte espiritual, é por isso que a gente se encontra no deserto. Mas eu aprendi, por um lado, que a morte espiritual, o deserto que a gente passa na nossa caminhada, sempre será um aprendizado. Porque quando a gente sai de lá, a gente sai com uma bagagem de poder ajudar aqueles que vão entrar ainda. Então a gente tem sempre uma palavra de fé, uma palavra de, cara, você vai conseguir sair daí, porque eu saí. Eu vou falar algo aqui que já falei para algumas pessoas e não me envergonho. Eu já gostei muito de ver pornografia. Então assim, era algo que às vezes eu estava com Deus, de repente, me vinha um negócio forte, eu tinha que ver pornografia. Já estou negando Jesus, porque a palavra dele já fala, cara, se o seu olho te faz pecar, arranque fora. Se sua mão te faz pecar, arranque fora. Vale mais entrar no reino dos céus cego do que ir para o inferno enxergando. Vale mais entrar sem uma mão no céu do que ir para o inferno com as duas mãos. Então a palavra de Deus é algo que a gente tem que carregar para o resto das nossas vidas. E o interessante é que os discípulos não tinham Bíblia. Os profetas não carregavam Bíblias. E olha tudo que eles fizeram. Ainda deixaram um manual para a gente fazer algo melhor do que eles. Tanto é que o próprio Jesus diz, vós farão obras maiores do que essa que eu faço. E muitos de nós estão sentados na cadeira e só sentado. Não busca querer fluir, não busca querer mudar. Mas Jesus nos chama para buscar Ele além daquilo que a gente pode tentar. Porque quando a gente não consegue mais, o Espírito Santo se encarrega de nos capacitar a ir mais além. A palavra de Deus vai dizer assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Ou seja, é necessário a gente fazer esse sacrifício, porque essa vida aqui é passageira. E já queria chamar o Ministério de Louvor já, para estar me ajudando, por favor. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quantos de nós será que estão dispostos a perder a sua vida por amor de Cristo? Porque se todos estamos aqui na igreja é porque nós acreditamos na palavra de Deus. E se acreditamos na palavra de Deus, acreditamos que há um reino nos céus nos esperando. Porque Jesus falou que lá tem muitas moradas, senão Ele prepararia. Então, se sabemos que quando a gente morrer aqui, a gente vai para a glória, por que a gente não dá o nosso melhor aqui para poder ir para a glória? É que nem Paulo fala, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Será que estamos combatendo o bom combate? E a passagem-chave que eu quero entrar aqui é no próprio versículo que eu comecei. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Mas sabe qual que é o tesouro dessa palavra aqui? O tesouro dessa palavra aqui o tesouro dessa palavra aqui está no original do grego. Porque quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Mas no hebraico, no grego, Jesus está falando assim, Pedro, tu me agapas? Pedro, tu me agapas? E Pedro fala assim, Senhor, eu te filéu. Traduzindo, Pedro está junto. Jesus está falando, Pedro, você me ama com amor ágape, o amor de dar a sua vida por mim. Mas Pedro fala assim, Senhor, eu te filéu. Senhor, eu gosto de você. E Jesus fala assim, pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me agapau? E ele fala assim, Senhor, eu te filéu, eu apenas gosto de você. E na terceira pergunta, Jesus fala assim, Jesus muda agora toda a pergunta e fala, Pedro, tu me filéu? E Pedro se entristece porque Jesus mudou a pergunta. Jesus pergunta claramente, Pedro, você gosta de mim? E Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. E agora Pedro ele fica triste porque ele só podia dar o gostar para Deus. Ele só podia dar o gostar. E Jesus
Ele queria que ele mostrar para ele. Podia. Ele veio lá na frente, cara. Eu gosto de Jesus. Eu ainda não amo Jesus ao ponto de dar minha vida. Eu pergunto para você, se alguém falar assim, cara, vai lá na cidade tal, pregar para tal pessoa e depois vão ir te matar. Você iria? Duvido. Pode alguns falar na hipocrisia e outros falar que vão. Mas Deus conhece o coração de todo mundo. Então ele só queria assim, já que você só gosta de mim, então vem, cara. Vem, porque eu sei que lá na frente você vai mudar, o Espírito Santo vai te transformar e você vai morrer pela minha vida. Olha o que aconteceu com Pedro. Ele começou gostando de Jesus, ele gostando, e o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele. Mas a palavra de Deus fala que aquele que em vós começou agora é fiel e digno até o dia de Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, se hoje você não pode dar o total amor para Deus, entenda que Ele quer esse pouquinho que você tem, e que você não saia da presença dEle, porque Ele vai trabalhar na sua vida para você entregar a sua vida para Ele da maneira que Ele quer. Por isso Ele fala que Ele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Hoje você só está tomando a sua cruz, mas amanhã você vai começar a negar uma coisa aqui, pegar outra ali, ao ponto de estar preparado para entregar a sua vida para Ele. Por isso Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e ele foi decapitado, porque ele acreditou naquilo que Jesus liberou para a vida dele. Ele nem andou com Jesus, ele só ouviu Deus falar com ele e foi buscando o Senhor sozinho e aprendendo, e depois a palavra está aqui para a gente por causa de Paulo, por causa do Espírito Santo. E assim Deus quer trabalhar na vida de todos nós aqui. Essa canção diz, mostra-me a sua glória. Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus falou assim, já que você quer ver a minha glória, sobe na tenda da penha e se esconde, porque lá eu vou botar a minha mão e vou passar. Quando eu passar, eu vou tirar a minha mão e você me virar pelas costas. Então Moisés vê Deus passando de costas. E interessante que em Cantares, capítulo 6, vai dizer assim, ó, pomba minha, rola minha, se esconde na fenda da penha, mostra-me a sua face. Agora é Deus pedindo para ver a face da igreja. Pomba minha, a igreja, que se esconde na fenda da penha, onde Moisés se escondeu para ver Deus, e agora Deus está falando, mostra-me a tua face. Deus quer ver a face da igreja. Deus quer a gente do jeito que a gente vem, porque a palavra fala assim, vinde a mim como estás, e eu vou trabalhar. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Conhece o coração de cada um aqui. Nesse momento eu gostaria de orar. E quem quiser orar junto comigo, porque Deus conhece as nossas fragilidades, da mesma forma que conhecia de Pedro, e mesmo assim chamou ele. Deus te chamou, você sabe de onde Deus te tirou, você conhece as suas falhas, e Deus também conhece, mas a palavra vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza daqueles que o buscam. Pedro não foi diferente. Pedrão lá nasceu falou assim, eu não te nego não. Mas aí, quando ele falou assim, Senhor, eu gosto de você, tu sabes de todas as coisas. Ele falou assim, Senhor, quando eu falei que eu te amava, que eu dava a minha vida por ti, você já sabia que eu ia te negar, e mesmo assim, você permaneceu comigo. Então o que eu gostaria de deixar essa simples mensagem, que o Espírito Santo possa entrar no seu coração e falar profundamente com você. A minha parte de jogar a semente, eu já joguei, agora o resto é com o Espírito Santo. Eu só gostaria que vocês ficassem em pé, para que a gente pudesse estar orando. Vamos fazer diferente hoje. Se alguém quiser vir aqui na frente, pode vir. Mas eu queria que a igreja desse a mão, para mostrar a unidade.
Orem junto comigo. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Espírito Santo, aqui está a sua igreja. A igreja pela qual Jesus entregou a sua vida, para que todos nós pudéssemos ouvir o teu evangelho, Deus, e ser transformados pela sua palavra, porque a transformação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada fragilidade, Deus. O Senhor conhece cada um aqui no seu levantar, no seu deitar, no seu modo de ser. Então, Espírito Santo, que a sua obra comece a ser feita nesse exato momento. Comece a queimar os corações, comece a tocar em cada vida aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque assim como Pedro, que você falou, Pedro, quando te converteres, vai e anuncia os seus irmãos. Muitos de nós, às vezes, estamos caminhando com Jesus, como foi o caso de Pedro, e ainda não nos entregamos de maneira sincera e verdadeira, porque ainda não nos convertemos de forma singela, da qual Deus procura um adorador que o adore em espírito de verdade. Então, Espírito Santo, comece a derramar a sua glória sobre essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que toda seta de Satanás, todo ataque de demônios, Deus, venha cair por terra, Deus, que toda escama caia por terra, Pai, mas que os corações possam ser alvo do teu amor e do seu toque, Pai. Que todo peso espiritual na vida de cada um aqui, Deus, venha cair por terra, Deus, e que eles sintam o seu toque nesse exato momento, Espírito Santo. Faça o seu fluir, faça o teu agora, no meio do seu povo e da sua igreja que te busca, Senhor. Sabemos que somos falhos, somos imperfeitos, Deus, mas o Senhor nos escolheu e nos chamou, porque a sua palavra diz que não foi a gente que te escolheu, mas o Senhor que nos escolheu. Então, Senhor, essa missão já não é conosco, mas é com o Senhor, de trabalhar em nosso coração, Deus. Assim eu oro entregando essa igreja nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém.